Olá, boa noite a todos e a todos. Sejam todos muito bem-vindos à live da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, da série Amigos da Orquestra. Meu nome é Laércio Diniz, eu sou maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, e para a realização da nossa live eu agradeço ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, e também à Funjop pelo apoio à nossa live e à nossa orquestra. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos que curtiram e nos seguem nas nossas redes sociais. Isso é muito importante para a gente. Já comemoramos aqui os 10 mil inscritos no Instagram e peço para que continuem curtindo a nossa orquestra, porque a gente vai crescendo, enfim, é tudo de bom para todo mundo, né? A cada semana nós temos um convidado ou uma convidada de relevância nacional que esteja de alguma forma ligada com a nossa orquestra. E hoje nós temos aqui como convidada especialíssima uma musicista que ajudou a escrever uma das mais importantes páginas da história da música na Paraíba e no Brasil. Ela é pianista, concertista, grande professora de piano e esposa do maestro Eleazar de Carvalho, que é o grande ícone da regência no nosso país. Seja muito bem-vinda, professora Sônia Muniz. Muito obrigada, estou muito honrada em fazer parte desse nosso grupo de hoje. E falar do Eleazar, para mim, sempre é uma grande alegria. Então, vamos falar do Eleazar, mas eu quero ouvir as suas histórias, todas as fofocas, né, que a gente tem, se surgiu alguma melhor ainda. Para eu contar um pouco da minha vida. E um pouco não, só a sua vida. A gente vai ter aqui... É para eu falar agora? Não, agora eu vou antes de começar, eu vou pedir aqui, vou apresentar a Ellen e o Emerson, né? A Ellen Lavor e o Emerson Pracheres. Eles são violinistas da orquestra, são membros importantes da nossa orquestra, e eu vou, então, pedir para que eles se apresentem. Conte um pouquinho da história deles, né, para que vocês conheçam. Vamos começar, então, pela Ellen. Boa noite, Ellen. Boa noite, maestro. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, agradecer o convite ao maestro, à coordenação da orquestra, o convite para participar dessa live. E sou violista da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. Né? Sou natural do Ceará, sou de Iguatu, Ceará, terra do maestro Eleazar de Carvalho, e foi lá em Iguatu onde eu iniciei meus estudos, na Escola de Música Maestro Eleazar de Carvalho, que essa escola foi um sonho do maestro e que Dona Sônia realizou esse sonho dele, né? E foi lá onde eu iniciei meus estudos. Também estudei no Conservatório de Tatuí, São Paulo, na EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo, também em São Paulo. Mas foi em João Pessoa que eu me estabeleci, né? Estou aqui desde 2013, concluí meu curso de bacharelado na UFPB, na classe do professor Ulisses Silva, e agora estou na minha segunda graduação em licenciatura, também na UFPB, e desde 2013 faço parte da orquestra e atualmente também sou professora de viola na Escola de Música Antenor Navarro, aqui em João Pessoa também. Muito bem, Ellen. E agora, Emerson, fala um pouquinho de você aí. Opa, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz hoje por participar da live, justamente quando a dona Sônia está participando, porque foi lá em Iguatu onde tudo começou, graças à escola que ela levou para lá, certo? Diferente de muito que o pessoal fala de que viola é um violinista frustrado, né? No meu caso, eu tenho uma história interessante que eu entrei na escola para estudar piano. Eu tinha muito sonho de aprender piano. E quando eu fui fazer a matrícula, só tinha violino. E aí eu disse, não, já estou aqui, vou fazer violino. E aí estudei violino 6 meses. E aí a orquestra da Escola Eleazar de Carvalho, lá em Iguatu, foi convidada para fazer a abertura do festival lá em Fortaleza. Não sei se a dona Sônia lembra. Lembro. E aí não tinha viola. E aí o Zé Carlos, que era o diretor da época, disse, por que você não vai tocar viola? Você toca viola só no concerto, e aí você faz festival de violino. E aí eu, tá bom, fui tocar viola e estou aí, graças a Deus, até hoje na viola. Consegui me formar no bacharelado na UFPB com o professor Liz. Estou terminando minha licenciatura agora, se Deus quiser. E desde 2014 eu faço parte da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. E também sou professor do Prima, do componente do Quarteto Tabajara, que a gente viaja aí pela Paraíba
tocar, dar aula e ajudar o pessoal aí nos polos do Prima pelo Estado. Nossa, maravilha! 2 cearenses aqui infiltrados na Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. Tem cearense em todo lugar. Olha, antes de chamar a professora Sônia Muniz, eu não ia contar, não, mas eu vou contar. Eu não sei se eu contei nessa live a história de cearense. Eu estava na Bolívia, fui fazer um concerto com um quarteto lá, e o embaixador, a gente foi convidado pelo embaixador do Brasil lá, e falando dessas coisas de cearense, eu estudei com vários cearenses, a professora Sônia sabe, e ele me falou uma história que ele estava na Rússia, naquela época da Cortina de Ferro, né? Ele foi lá junto com vários embaixadores, uma reunião em Moscou, e é aquele clima pesado, todo. Ele estava dentro do carro com outro brasileiro, conversando. E aí, como é que a gente vai falar? Vai ter que ser em inglês, os caras falam inglês. Que lugar que a gente está? E, de repente, ele ouve um sotaque de nordestino. Era o motorista que era cearense da KGB. Então, olha, depois dessa, está em todo lugar mesmo. Está em todo lugar. Está em todo lugar. E aí, então, vamos começar a nossa live então, com a professora Sônia. Professora, um grande prazer tê-la aqui na nossa live de hoje. Você faz parte da história desses meninos todos, os meninos de 5 a 80 anos, porque aqui a gente tem gente de todas as idades, né? A gente tem na nossa administração Samuel Espinosa, o Rossi, são pessoas que participaram dessa época toda. Nossa. Vamos começar, então, a falar aí da sua vida? Você quer que eu comece da minha infância, então? Eu quero sim. Eu comecei a estudar piano quando morava em Mogi das Cruzes. Embora minha mãe fosse de São Paulo, meu pai também, mas a gente morava em Mogi das Cruzes, e eu comecei a estudar piano lá. Aí meu pai viu que eu tinha jeito para piano, então mudamos para São Paulo. E aí eu fui estudar com Graziela Cido Vieira dos Santos, foi uma ótima professora. Depois eu entrei na Escola Talhaferro, e também estudei com Fontainha. Gostava demais do professor Fontainha, Guilherme Fontainha. Agora, o meu sonho era estudar em Viena. Eu vi um filme sobre Viena e eu queria ir para Viena de qualquer maneira. Madalena queria me dar até uma bolsa para a França. Eu conversava porque eu queria ir para Viena. E eu fiz tanta coisa que eu consegui uma bolsa. Eu mesma que arranjei uma bolsa do Itamaraty, que era uma bolsa pequena, assim, para ir para Viena. Aí o meu pai viu que eu ia mesmo para Viena, nem que fosse a pé, ele resolveu pagar a passagem e me ajudar com a bolsa. Então, eu fui estudar em Viena, que era meu sonho. Eu sonhava com a Áustria. A Áustria era assim, era um negócio de criança, assim, sabe aquele amor grande pela... E a Madalena ficou meio triste, sabe? De eu ter ido para Viena, não ter ido estudar com ela. E olha que coincidência. Eu fui fazer o curso em Salzburgo, o curso de verão, né? O festival de verão em Salzburgo, e a Madalena estava dando um curso também lá, e eu dei uma trombada com ela numa esquina. Eu vinha vindo de uma rua, a gente se bateu, assim, como se fosse um automóvel. Ela olhou para mim, me deu um abraço e disse: eu não posso ficar brava com você, vamos assistir minha aula agora, eu estou indo para dar uma aula, vamos lá assistir. E assim ela me levou para lá. Mas aquele meu amor em Viena era uma coisa assim fora de série. Mas aí, o mais engraçado, depois, uma vez, eu almoçando na casa do Camargo Guarnieri, estava o Cussi de Almeida e o Ariano Suassuna. E eu falava tanto de Viena, o Suassuna falou assim: chega de falar de Viena, você precisa ir para o Nordeste. O Nordeste é que... Quando eu falei do Nordeste, eu só conheço Recife e Salvador. São as 2 cidades que eu conheço. Não, você vai me dar razão um dia. Eu agora dou toda a razão, porque eu vim para o Nordeste, através de Eleazar, eu conheci Fortaleza, conheci todo o Ceará, e muito também para a cidade mais desejada era João Pessoa, porque teve a melhor orquestra do país aí em João Pessoa. Mas foi assim, muito engraçado. Então, eu dou toda a razão à sua Suna, viu? Porque o Nordeste realmente é cheio a gente tem uma esperança nas coisas. O povo luta.
Você vê, eu fiz aquela escola lá em Iguatu, e sou muito feliz porque eu sou iguatuense, eu recebi a cidadania de Iguatu, né? Nossa! Estou vendo, né? Teve o Ítalo Rafael também, que está agora na Bahia, ele esteve aí em João Pessoa também, fez uma vez parte do Quinteto da Paraíba, e o menino, eu dei o primeiro violoncelo para ele. Quando eu vi esse menino pegar o cello, eu olhava e dizia, nossa senhora, esse aí vai ser o segundo Eleazar de Carvalho de Iguatu, esse menino é muito talentoso. E dei o cello, e hoje ele está na Orquestra da Bahia. Então, muitos meninos aí do Ceará me agradecem, eu nem sei, falei, ai meu Deus, você já está aí, já progrediu, é tão gostoso ver o progresso deles. E cada ano no Festival de Fortaleza, eu dou um instrumento para um aluno, e muitos deles vão mesmo para frente. E o menino que dava aula, o José Carlos, hoje é padre, é Frei Gabriel, ele se tornou padre, e ele foi professor dos meninos que estão hoje aí também. Isso, Então, essa escola, assim, dona Sônia, a escola de música, ela deu rumo para a vida de muita gente. Assim, tem eu muita fico gente feliz. espalhada pelo Brasil que começou graças à iniciativa da senhora lá de levar a escola lá para Iguatu. Então, a gente Eu assim, fiquei muito... realmente agradece de coração agora, assim, em rede nacional. Né? Muito obrigada, isso é muito importante. Mas a minha história que você falou, que contasse como é que, sobre o Eleazar, né? Eu toquei com 14 anos, eu dei o meu primeiro concerto à noite. Foi um concerto que a Orquestra Sinfônica Brasileira vinha a São Paulo e dava os concertos à noite. E eu consegui, as freiras do colégio foram todas, conseguiram uma ordem lá de Paris para elas irem ao concerto. Foi assim, para mim foi assim, um lançamento maravilhoso. Quando eu saio do palco, o Eleazar me mostra uma chave e diz aqui, olhe para essa chave, aqui está a primeira chave, abra as outras portas. Aquilo ficou gravado na minha mente. Então, eu tinha que abrir as outras portas. E foi assim, a maneira que ele quis me cumprimentar, ele era todo especial, né? Ele tinha a maneira dele... Ele dizia, por exemplo, para os músicos, raposa que dorme não apanha galinha. Então, ele uma frase assim, é incrível. E depois ele fez o movimento da juventude musical brasileira. Eu era delegada, eu tinha 15 anos, era delegada da juventude já, porque eu sempre quis fazer movimentos com música e tudo. E depois eu participei do trio da juventude musical brasileira, era o Caio Pagano, a Cecília Itiberê e eu. Nós tocamos concerto de Mozart a 3 pianos. Deu uma pequena travadinha aqui. Vamos ver se ela volta agora. É engraçado que com a professora Sônia são tantas histórias que a gente fica até, enfim, é obrigado a pular de um canto para outro, porque é tudo muito interessante. Vamos ver se ela volta aqui. O trio da juventude musical. Saiu. Bem, Serguei Eleazar de Carvalho, maestro, grande violinista também. Amém. Está trancado, espiado em casa, como nunca teve há mais de um ano, não é, Serguei? Nos ajudando aí na live. Conseguiu consertar? Consegui, agora está sim. Então, mas conta uma coisa, já que a gente começou a pular, como é que surgiu essa paixão? Como é que foi esse encontro? Porque a senhora já tinha esse contato, você já tinha esse contato desde os 14 anos com o de piano e tudo, mas como é que se desenvolveu isso até chegar a um casamento? Foi... imagine só que o Eleazar morava em São Paulo, na casa quando vinha para São Paulo, ele passeava de carrinho todo dia com o filho dele e parava, era ao lado da casa dos meus pais, né? A casa dos sogros dele. E aí a gente continuou assim a encontrar, mas encontrar assim
ele parava em casa para perguntar para minha mãe como é que cuidava de criança, coisas assim, era muito engraçado. Mas aí eu toquei, e a orquestra veio para São Paulo, eu me lembro que foi um ano que o Eleazar regeu, foi a única vez que o Eleazar regeu, e me convidou para... Ele escutava eu estudar, eu estava estudando o concerto de Beethoven, e ele passava, escutava, e ele um dia, eu estava saindo de casa, ele falou: você quer ser minha solista? Agora eu vou reger o único concerto esse ano aqui em São Paulo, você quer ser a solista? Porque eu achei que está bom o seu concerto. Eu fiquei toda cheia de, nossa, felicíssima. E aí eu fiz o concerto nesse ano. Como foi a única vez que ele veio, o municipal estava cheio, estava assim, repleto, foi assim um grande sucesso. Depois disso, ele participava de um programa à noite, que às segundas-feiras era O Céu é o Limite. E muitas vezes ele pedia carona para o meu pai levava, quando ele já foi até o fim. Aí, quando ele percebeu que queriam tirá-lo, ele falou: o céu é o limite, mas chegou no limite e desistiu. Mas ele era muito engraçado. Aí, depois eu fui... Olha a coincidência da vida. Eu fui estudar em Viena, não existia voo direto para Viena. E eu parei em Roma. Eu tinha uma prima que era casada, morava em Roma, e passei essa noite lá. No dia seguinte, eu fui tomar o voo para Viena, e uma pessoa diz assim: o que está a Sônia Muniz fazendo com uma mala arrebentada no aeroporto de Roma? Era o Eleazar, que estava, o voo dele, 24 horas atrasado, porque era a Paner, que escreve Panair, né, Paner? Uhum. Então, a gente dizia para não ir, porque sempre atrasavam os voos. Então, ele vinha para o Brasil 24 horas. Aí ele tirou do bolso dele uma correia, ele tinha tudo. O Eleazar viajava com... Ele tinha até martelo. Podia acontecer o que fosse, ele tinha... Mas aí ele tirou uma correia, amarrou a minha mala de mão, que todo mundo que estava estudando em Viena, os pais foram no aeroporto e me deram coisas para trazer, para levar para os filhos, né? A minha mala encheu tanto que estourou o zíper. Aí ele amarrou a mala e tirou o metrônomo dele de bolso, eu tenho esse até aqui perto agora, e disse: esse é para você e pela sua coragem de estudar sozinha, porque meu apelido era Gata Borralheira, Cinderela, porque meu pai não deixava, meia-noite eu tinha que estar em casa. As minhas amigas ficavam nas festinhas, tudo com os meus namorados, e eu tinha que estar em casa. Então, ele assustou de viver, como é que eu ia sozinha para Viena estudar? E ele ficou tão admirado que ele me deu esse metrônomo, e eu mostrava para todo mundo: isso aqui é do maestro Eleazar, que me deu uma coisa. Todo mundo namorava o metrônomo do Eleazar. Eram coisas assim. Depois, quando eu voltei, ele foi chamado para fazer a Sinfônica, para reorganizar a OSESP, né? E ele parou, ele gostava muito do meu pai, ele parou na casa dos meus pais para tomar chegou uma hora antes do encontro. E eu ia passando por lá, parei na casa dos meus pais, e na hora que eu entro na sala, eu levei um susto, viu, Eleazar ali, e falei: maestro, o que o senhor está fazendo aqui? E nessa hora a minha mãe disse: maestro, tome café nessa xicrinha que foi da minha bisavó, que eu quero dizer um dia para os meus netos que o maestro Eleazar tomou café nessa xícara. Olha só, nessa hora que eu entrei. Então, tem umas coisas assim muito engraçadas, sabe, da nossa vida. Mas foi assim, ele, na OSESP, nesse dia que ele falou que vinha para a OSESP, eu digo: olha, maestro, eu trabalho na Secretaria da Cultura também, eu sou fiscal do ensino artístico. E ninguém sabe o que é um Festival Internacional de Música. Você vai chegar lá, vai ser muito difícil. Eu me ofereço, porque eu cheguei de Viena, aqui está muito morto tudo em São Paulo, a gente tem que ir para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que era o tal na época, para assistir coisas e tudo. Se o senhor precisar dos meus préstimos, eu me ponho à disposição, porque é uma honra para São Paulo ter uma orquestra com o senhor aqui, e ele queria fazer o festival também, né? Aí ele chegou na Secretaria da Cultura, 15 minutos depois ele liga para a casa da minha mãe, mandando me chamar.
que ele realmente, o que eu falei era verdade e que ele queria que eu trabalhasse junto com ele. E aí começou assim, a nossa história de todo dia se encontrar e tudo. Aí ele me pediu em casamento. Foi assim a nossa. Nossa. Aí, todo mundo brincava que era a tampa com a panela, então a gente ria. Então, Mas mas você foi participou de assim, o todas Eleazar as... era uma pessoa. Sim, desculpa. Participei. E depois nós fomos para os Estados Unidos também, né? Na Juilliard, era ótimo, eu assistia às aulas todas, como ouvinte, né? Porque eu estava. Nessa época eu já tinha um mestrado de Viena, mas eu assistia às aulas na Yale, em todo lugar, era maravilhoso porque tinha portas abertas para tudo isso. E eu fiz uma estreia nos Estados Unidos no Lincoln Center com a Aurora do Almeida Prado, que foi dedicada a mim, e aquilo foi muito bom. E o Almeida Prado tudo foi assim, muito, muito lindo aquilo. Depois toquei também na Yale e em Hartford, onde eu me formei. Então foi muito gostoso assim. A gente E teve essa agora. vida, como é que era essa... Porque na época que eu conheci vocês, enfim, era uma época que o maestro estava viajando muito, você estava viajando muito, era assim uma vida de artista de verdade, né? A Enfim, gente para viajava todo bastante. lado, era uma coisa impressionante. E nessa época acontecia várias pessoas, assim como eu, que vou contar uma história, várias pessoas, de certa forma, foram quase salvas por esse duo Sônia Muniz e Eleazar de Carvalho. Não sei se você lembra, mas a Ana Maria, minha esposa, violoncelista, quando ela teve um acidente, enfim, um acidente muito grave, tudo, antes da gente ir para a Alemanha, e ela foi salva porque não queriam pagar o salário dela. Ela estava no hospital, internada, tudo. Você foi uma das pessoas que pegou o telefone e, pela força do nome, conseguiu resolver. Como resolveu de várias pessoas, né? Essas histórias estão cheias no Brasil de músicos que foram praticamente salvos. Sem falar da passagem de avião, que a gente não tinha condição de levar a Ana para a Alemanha, depois que eu fui, e você conseguiu também uma passagem pela VASP, né? Então, eu sou muito grato, mas eu penso o seguinte, não só eu, mas tem muita gente que fala isso, não só aqui, como no Nordeste também. E eu queria saber como é que isso fazia parte de todo um conceito de vida. Eu sei que vocês faziam isso de coração, mas, ao mesmo tempo, quem faz é porque também pode fazer. Vocês viajavam muito com a carreira enorme. Como é que era esse tempo? Como é que era essa vida? Como é que vocês conseguiram lidar com isso? Com Eleazar viajando, você viajando? Como é que era? Não, dava certo, porque o Eleazar, ele tinha que reger, por exemplo, aqui, 4 concertos naquele mês. Ele regia 2, dava 2 para o assistente, e a gente sempre deu um jeito de não atrapalhar. Na escola municipal, eu fui junto com o Tony, foi uma das fundadoras, porque eu fiz tudo que podia e que não podia também pela escola municipal, e o Colassono, eu pus numa noite, quando fui diretora, 24 professores na escola, porque o Colassono a mulher dele tinha sido pianista, ela foi aluna do Clias, Marlene, e ele tinha uma ideia assim, bastante sobre como funcionava a música. Então, eu fui lá, saí, era uma beleza. Nós começamos, a força dos professores, a união, fez que a escola fosse para frente. A gente começou no Teatro Leopoldo Frois, e o teatro estava abandonado, era um pulgueiro. A gente levava Neocide para dar aula, mas a gente não pode desistir. Quando você tem um ideal, então a gente tem que ser assim. E mesmo com as viagens do Eleazar, ele ficou bastante tempo aqui, mas aí, quando começou a Juilliard, ele fazia as aulas, por exemplo, lá, que é o inverno, aqui, em janeiro, fevereiro, a gente passava o mês inteiro lá, até 15 de março. Daí a gente vinha para cá, porque ele pegava o tempo de inverno, de lá que era verão, aqui que tinha menos concertos, tinha tudo. Ele encaixavam as coisas, sabe? Agora, uma coisa que foi maravilhosa para mim foi ter ido a Bayreuth. Eu, em Viena, morei
um ano e meio em frente à Ópera de Viena. Então, era assim, eu tomei muito amor pela ópera. Eu ficava em filas, as filas começavam à noite, às 9 da noite, e abria às 9 da manhã. E o pessoal ficava... E eu, quando morava em frente à ópera, de 2 em 2 horas você tinha que responder chamada na fila. Eu subia, dormia, punha despertador, descia, respondia as chamadas, porque era assim, um bilhete de ópera que custava $150, coisa assim, eu comprava por 10, por 15, lugar bom. Então, eu fiquei assim com mania de ópera. E meu sonho era ir para Bayreuth. E quem disse que eu ia para Bayreuth? Era caríssimo e não tinha. Você podia ser milionário que você não comprava lá, porque é muito procurado. Então, era muito difícil conseguir ingresso. E não é que o que acontece na vida. Aqui em São Paulo, foi o consulado e a embaixada da Alemanha fez uma homenagem a Wagner, e veio o neto de Wagner, que era o diretor da ópera lá. Uhum. E aparece um senhor, quando o concerto já estava marcado e tudo, aparece um senhor. Eu estava na cultura artística, na secretaria da orquestra, naquele momento que esse senhor entrou, ele falou: maestro, vim lhe fazer uma proposta. O senhor vai fazer todo isso para o Wagner, mas ele é neto de Wagner, mas bisneto de Liszt, esse homem. Então, o senhor podia fazer. Eu tenho uma proposta muito boa que o senhor vai gostar. A sua esposa é pianista, não é? Ele falou, e ela está aqui, tudo ainda falou assim. Eu tenho o piano número 17, Steinweg, que era feito em Braunschweig, que ele mudou de nome, o piano, quando foi para a fábrica, ficou Steinway, que é Steinweg em alemão, né? Uhum. E tem a assinatura do Hans von Bülow, do Liszt, tinha todas as assinaturas no piano. Isso é uma joia, que seria muito bom que o neto de Wagner, bisneto de Liszt, ele ouvisse isso, e uma oportunidade para sua esposa tocar uma peça de Liszt. E não é que... Acabamos de tocar, eles foram lá no camarim e ele ofereceu para a gente, convidou-nos para ir ao Festival de Bayreuth, onde nós ficamos 3 semanas. Eu assisti tudo, você não pode imaginar, eu me beliscava para ver se era verdade. Isso foi um sonho, assim. Foi um dos momentos bonitos que a gente teve. Nossa. Outra coisa, quando na nossa lua de mel, o Eleazar foi reger em Jerusalém, e enquanto ele regia, ensaiava, eu andava por lá, fazia a via sacra toda, fazia tudo. E foi lá em Jerusalém, foi uma coisa assim, foi deslumbrante também. Isso foi, eu vi coisas lá que nunca mais eu vou esquecer. Então eu tive assim muita coisa musical importante, sabe, assim, de assistir também, muita coisa boa. E conta para a gente agora vamos chegar à parte da Paraíba, né? Como é que foi essa, a gente pode dizer assim, uma saga musical, o que aconteceu na Paraíba na década que vocês estiveram, na década de 80, né? Foi a coisa, conta para a gente com suas palavras, que a gente conhece com as palavras de várias pessoas, mas você estava junto com o Eleazar, enfim, foi o estopim desse... Foi maravilhoso. O Eleazar teve a sorte de que o governador adorava a música, era um homem muito culto, ele tinha estudado na Europa e tudo isso, e ele dava muito valor à música. Eu me lembro que nós fizemos um festival na Paraíba, além da orquestra e tudo isso, teve um Festival Internacional de Música na Paraíba. E veio mais um piano. Eu toquei com Boris Berman, um concerto a 2 pianos. O governador foi para a alfândega retirar os pianos, o próprio governador, ele não, entende? Então, era assim, ele se dava para a música, e fez a melhor orquestra do país. Tinha um Spala, um francês... Belga. Não. Belga. Não era o Mirá? Eu pensei que era francês. Não, é belga. Isso, belga. Mirá que chamava, né? Eu não sei o primeiro nome. Ele só faltava adivinhar o que mais... Eu ia assistir os ensaios, eu ficava olhando para
o Spala, porque ele adivinhava o que o maestro queria. Foi a melhor Spala que eu vi na minha vida, como participação. Foi uma coisa assim, impressionante. Então, teve isso do Buriti dar todo o apoio, isso foi muito importante. Esses festivais internacionais, veio a nata de lá, o Aldo Parisot, ele trouxe todo o pessoal da Yale. Nessa época, o Eleazar já era professor da Yale, de regência. E o festival foi inesquecível. E eu acho que eu tomei assim, muito amor lá. E a Isabel Buriti, a mãe do... Você conheceu o Sacha Mandel? Claro, o Sacha, trouxemos ele para o festival também, veio para cá. Enfim. Ele está agora como professor lá nos Estados Unidos, ele sempre manda e-mail, tudo. E a mãe dele, ela foi ela era diretora administrativa da orquestra, e ela dava todo o amor dela também pela orquestra. Então, foi muito importante ter um político que está mandando se integrar. Sabe, ele amava a orquestra. E ele fez a Delos, mandou, em lugar da orquestra ir para lá, veio a pessoa que foi... que fez os discos, né? Tem 2 discos internacionais da Delos, e quem veio para fazer isso foi o sobrinho do Zubin Mehta, que se chamava Biju Mehta, e gravou esses 2 discos que são maravilhosos. Então, nós tivemos... A Orquestra da Paraíba ganhava de todas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, tudo. Foi a melhor orquestra do país. Pena... Aí teve uma coisa engraçada, que eu vi isso. A orquestra o governador que veio em seguida disse: eu vou transformar a sinfônica numa sanfônica. O que eu fiquei muito triste, embora eu adore sanfona, adoro música popular, mas são 2 coisas completamente diferentes. Pode fazer sanfônica, mas não troca a sinfônica pela sanfônica. E eu gosto tanto de sanfona que o Luiz, como é que chama o sanfoneiro? O grande sanfoneiro nordestino, Luiz Gonzaga. Numa festa de carnaval, o Luiz Gonzaga colocou a sanfona na minha mão, para mostrar que eu gosto de sanfona. Eu dei uma tocadinha na coisa, então eu fiquei toda honrada, porque o Luiz ele pôs na minha mão a sanfona e eu toquei sanfona. Mas são essas coisas que a gente tem que ver. O governo é muito importante. Eu vi no governo do Colassona, porque ele gostava de música, ele pôs... Tem que ser assim, para a coisa ir para frente. Mas eu acho que a música não pode ficar tão ligada ao governo, porque é perigoso, às vezes. Entende? Quando o governador, quando o presidente ou o prefeito gosta, aí João Pessoa continua, tudo bem agora, né? Claro, nós temos um prefeito que, na verdade, criou essa orquestra, foi quem criou essa orquestra sinfônica municipal, que era uma orquestra de câmara. Né? E nós temos um secretário também, que é um intelectual, e nós estamos com a corda toda aqui. Agora, eu acho o seguinte, essa live, quem deve estar se coçando muito, deve ter enchido o chat de perguntas, é o Samuel Espinosa, deve estar desesperado para falar, porque ele tem tanta história em comum, já me falou, inclusive com o Merhar, o Merhar me contou várias histórias, e eu estudei com o Merhar, com esse Spala, em Brasília, faz muito tempo atrás. Assim, estudei uma sonata de Bach lá, a segunda, que foi inesquecível. Enfim, fica aquela sensação boa, né? Agora, queria fazer, antes de chamar o pessoal para as perguntas, eu falei antes da gente começar a live, comentei com a senhora uma coisinha que eu queria falar aqui em rede, né? Em rede nacional, que eu mudei há pouco tempo atrás aqui para uma casa, estou mais ou menos um ano numa casa, e tenho uma grande sorte de ter vizinhos aqui extremamente simpáticos, o William com a sua família, que eles são muito prestativos, me ajudaram, então estão sempre prontos para ajudar, eu sou muito feliz de tê-los aqui. Numa conversando com o William e conversando com a esposa do sogro dele, a dona Maria Helena, ela me disse assim: eu fui secretária do maestro Eleazar por muitos anos e eu sou amiga da Sônia Muniz. Eu falei: é impossível, como é que pode? Eu, inclusive, liguei até para o William, pedindo para ele avisar ela da nossa live.
E eu queria deixar... Isso é uma grande coincidência. Aliás, eu tenho várias coincidências com a família Eleazar de Carvalho, né? Então, essa é mais uma. E fala um pouquinho, porque Maria Helena é uma pessoa que acompanhou, enfim, a estrutura toda do que se passava em volta do maestro Eleazar. Fala um pouquinho disso. Ela era uma pessoa... Eu gosto da Maria Helena demais. O aniversário dela é 21 de setembro. Nossa, até o aniversário. Não, ela era uma pessoa... Ela tinha, assim, idolatração pelo Eleazar. Ela fazia isso tudo de coração aberto. Era, assim, por idealismo, era maravilhoso. Eu acho... A Maria Helena foi uma grande amiga. Foi, não, ela é ainda. Porque ela... Agora, eu tive um pouco de distanciamento, porque agora tem, como é que se diz, a virose aí, que a gente não pode falar muito com ela. De vez em quando eu ligo para ela para saber coisas. Ela era assim, muito dedicada, ela ia aos concertos, e ela fazia ela tinha um grupo de senhoras que ela fazia eu não me lembro bem como é que chamava isso, mas fazia reunião cultural toda segunda-feira. Era uma pessoa excelente, Maria Helena, um amor de pessoa, eu gosto demais. Eu fico imaginando, para você ser secretária de uma figura como o maestro Eleazar de Carvalho, que estava em 10 países ao mesmo tempo, correndo para tudo que é lado, realmente tem que ser uma pessoa muito competente. Eu queria... E agora, eu não sei se a gente não sei, você quer falar mais alguma coisa sobre o festival antes de eu chamar para as perguntas sobre o Festival Eleazar de Carvalho? Eu vou falar do festival, mas eu sempre... os músicos da Paraíba, porque ficaram, muitos músicos vêm para cá, casam e tudo, como o caso do Ierco, que ficou meio já algumas vezes para dar aula em Fortaleza. Eu não sei se o Nelson ainda está lá, eu não sei se está ainda. Tinha um músico muito bom, Nelson Campos, também. E agora o Festival Eleazar de Carvalho, né, vai ter só professor virtual, né? Eu fiz o ano passado virtual também, imaginando que esse ano fosse presencial. Mas, para não perder o festival, porque eu acho que tem que continuar. Se pula um ano, mesmo sendo virtual, ele continua. Tem os alunos... Eu abriu ontem, foram 180 inscrições num dia só, eu fiquei boba. Eu pensei que o pessoal nem sabia ainda do festival virtual, teve 180 inscrições. Então, vou fazer, e está no ar, eleazarfundec.org.br. Lá tem todas as regras, tudo que precisa para pertencer a esse festival. Esse ano eu estou comemorando 50 anos da Fundação Edson Queiroz, que patrocina a Unifor. A Unifor é deles, e a Unifor me patrocina também. Eles abrem a Unifor toda para... Eu tenho todas as salas, tenho o teatro, tem tudo isso. E esse ano nós vamos fazer como fizemos. Ano passado a gente fez também assim, como virtual. Os alunos... Esse ano eu vou fazer... são horas de aula, porque eu fiz horas de aula à tarde, e são 3 horas de ensaio de manhã, e concerto à noite. Agora, nesse meu festival, são 2 horas de aula. O professor vai escolher, estão mandando fitas, né? E também tem ouvinte ou tem participante. Os participantes vão mandar... O professor de canto resolveu fazer... Todos que se inscreverem vão cantar, nem que seja uma frase. Todos vão ter aula. O outro diz, não, dá aula para um, escolhe uma música e todos assistem, né? O negócio vai ser assim, cada professor vai poder dar aula como quiser. Ou ele vai dizer, eu não vou dar aula, não pode. Mas eu estou muito contente, tem os professores muito bons. Os de corda são o Baldini, Spala da USESP, que é o violino,
O Yaroslav Kergin é viola, ele é russo, mora nos Estados Unidos. O Dennis Parker vai fazer o cello e o Robert Black o contrabaixo. E depois tem outros, mas coincidentemente os de corda são todos estrangeiros. Embora o Baldini more no Brasil, mas ele é italiano. Né? Então, eu tenho os quatro, coincidiu de ter os quatro estrangeiros. E temos... Então, são 50 anos dele, 50 anos da morte de Stravinsky. O Lyazar vai reger Stravinsky, a Petrushka, mas tem uma danificação na segunda, então vou fazer excertos de Stravinsky, porque a segunda excerto o disco riscou, não está, eu tenho que pôr. Então, excertos de Stravinsky. Então, os 50 anos do Vita, o Rodrigo Vita, ele faz 50 anos, e ele já está há alguns anos na regendo a orquestra, e tem 25 anos da morte de Eleazar, e 50 anos da morte do Stravinsky, né? Então, tem uma opção de 50 e 25 anos aí sendo comemorados. Nossa, que bom. Rodrigo Vita, ele tá com a senhora, trabalhando no festival. Ele dava aula na FAAM. Bom professor de regência, tudo. Bacana. Ele é bem dedicado, sabe, aos alunos, ao festival. Ele é uma pessoa assim, de muita confiança. E o 11 e vai até 25 de julho. São aulas diárias, de manhã de 10 ao meio-dia e à tarde de 3 às 5. E tem concertos segunda, quarta e sexta à noite, são concertos. São 8 concertos ao todo. O concerto inicial, o concerto final e mais 6 concertos que eu estou montando, sabe? Vou fazer Nepomuceno, meu Deus. Eu estou fazendo uma homenagem ao Nepomuceno, que o ano passado foi o ano dele, né? Então, eu estou juntando... Pena que não tem em orquestra o que eu possa aproveitar, alguma coisa para pôr orquestra, mas eu estou pondo piano e canto, tem o piano e violoncelo, e estou montando um programa de tudo de Nepomuceno, sabe? Dá um trabalho maior do que o trabalho, o virtual dá mais do que o presencial. Nossa, não é fácil. Então, vamos aqui agora, eu acho que a gente pode chegar... Se a senhora lembrar de mais alguma coisa, fica à vontade. De qualquer maneira, eu vou chamar agora, então, a Ellen e o Emerson para fazerem algumas perguntas do público deles mesmos. Vamos começar com a Ellen. Ellen. Oi. Temos uma pergunta aqui do professor Samuel Espinosa, e ele diz assim: professora Sônia, aqui é o Samuel Espinosa, meus parabéns. O Festival Eleazar de Carvalho em Fortaleza já é uma agenda obrigatória no calendário de eventos para jovens músicos do Brasil e de toda a latino-americana. Como será o festival nas edições futuras pós-pandemia? Haverá mudanças? Quais seriam? Quais existirem? Grande abraço e saudades. E eu acho que deu uma travadinha. Ele tem... eu Espinosa foi um amor, um grande músico. Deu no meu? Deu. Tá, o nosso Salvador, o maestro Serguei Eleazar de Carvalho, aí tentando uma conexão um pouquinho melhor. A gente aguarda. Meu ajudante. Deu certo? Deu certo. Pronto, pode começar a responder, professora. Então, um grande abraço para o Espinosa, ele é um ótimo violista, maravilhoso, e espero poder tê-lo qualquer hora no nosso festival também, quando voltar o presencial, né? Se Deus quiser. Então, você não quer fazer a pergunta de novo, porque travou um pouquinho. Ele está perguntando como será o festival presencial depois que acabar essa pandemia. Você pensa em fazer alguma mudança
Como é que vai ser o festival? Volta a ser como era? Volta a ser como era. Eu não... Tem todas as matérias, tem todos os instrumentos, tem o coral, a banda. Eu não pus esse ano, o ano passado eu pus, mas esse ano eu não coloquei coral, porque é difícil, tá uma dificuldade muito grande de se juntar as pessoas assim, para poder colocar esses que estão inscritos, virtual, fazer um coral não é tão fácil. Então, não vai ter regência coral, não vai ter, e nem regência de banda. Mas o Robson Lima tem a banda, e talvez até ele dê aula. Eu deixei em branco uma tarde para ver o que eu ponho lá. Se eu ponho... O Robson vai dar aula de trompa, e eu quero ver se o que ele faz com banda também. Presencial. O que você falou? Você falou presencial. Ele disse que eu tenho que falar sobre o presencial. Não, o presencial vai ser igual ao que a gente tinha antes. Isso, com Volta a todas ser as igual. matérias, volta a ser igual. Aí, Reverson. Opa, voltando aqui. Então, é muita história, assim, a gente viveu lá de Iguatu, de relação, como o senhor falou, né? Então, a gente fica relembrando muita coisa, assim. O professor Hector Jorge Rossi, ele diz: tive a honra de participar na década de 80, 90 como primeiro contrabaixista da Orquestra Sinfônica da Paraíba, tendo como maestro inesquecível Eleazar de Carvalho e várias apresentações da pianista Sônia Muniz. Em especial, a memorável interpretação do concerto de piano número 3 de Beethoven. Aí, dona Sônia, ele pede que a senhora fale um pouco desses momentos inesquecíveis da Orquestra Sinfônica da Paraíba com o maestro Eleazar de Carvalho e da apresentação da senhora em João Pessoa. Sônia, eu adoro... ele é o nosso gerente da orquestra. O Rossi é atualmente nosso gerente da orquestra e o maestro do projeto. Só para você Beleza. saber. Fala para ele que nós vamos repetir esse concerto lá. Aí. Está convidada, só falta o piano, porque a gente não tem piano. A gente aliás, com a sua fala, talvez até o pessoal se anime a comprar um piano para a gente poder fazer. Eu sinto muita falta. A gente não consegue faz fazer falta. O piano é imprescindível. É importante. Não, precisa pensar no Buriti. Eu brinco assim, que comprou o piano para 2 pianos que a orquestra tinha. Veio direto da Europa e ele falou, ai, meu Deus, o Boris Bergman que tocou junto comigo o concerto de 2 pianos. Mas a gente arranja um piano. A gente arranja... Arrumamos. Para isso a gente arruma, assim. A orquestra, por enquanto, nós devemos voltar para a nossa casa, que, enfim, está tudo sendo arrumado para que nós estejamos na Estação Ciência, e vamos ver o que vai acontecer nesses termos. Aí eu acho que nós temos uma empolgação muito grande por parte do nosso prefeito, do secretário da Funjop. Então, e a senhora é uma grande força para isso também. Comprar um piano, eu sou a favor também. Passa uma lista, faz uma rifa, faz qualquer coisa. Coitado do secretário, ele já está com uma lista enorme lá, eu não sei como é que ele vai fazer, mas o piano é importante. Ellen, vamos lá. E precisa ser um bom piano, viu? Não pode responder a pergunta. A gente pergunta antes. Tá bom. Ellen? Temos outra pergunta aqui do Wagner Santana, nosso percussionista. Ele pergunta assim: qual foi o episódio mais engraçado que já aconteceu com a dona Sônia e com o maestro Eleazar? Ai, meu Deus, calma. Deixa eu pensar. Ai, agora não... Chama o Serguei, que ele é bom para essas coisas. Ambulância? O quê? Bom, você não estava junto, foi depois, mas conta a história da ambulância lá.
Eleazar foi parar no hospital. Lá, Viu? É bom quando a gente tem alguém para ajudar, assim, que seja... a polícia parou. O Serguei, eu acho que é uma pessoa... Peraí, isso aí, agora eu tô lembrada do que aconteceu. O Eleazar desceu, foi incrível. Ele deu a direção para o Serguei, sabe? Foi buscar o carro, Ah, deu a direção para o Serguei e a polícia maravilhosa essa história. pegou. A polícia pegou. Tinha 15 anos. O Serguei tinha 15 anos, não podia guiar, tinha que ter. Então, ele podia ir preso até. Aí o Eleazar chegou para a polícia, se fez de doente, ele foi até operado. Ele entrou no hospital em New Haven. Olha, a gente ria tanto depois, porque ele foi o único jeito de salvar o menino, de não ir preso, né? E ele também, a fama dele ia ser preso. Ele deu o carro todo prosa, porque o Serguei estava guiando e tudo isso, a polícia para na estrada. E ele fez uma atuação de Oscar. O Eleazar foi mesmo artista, né? Isso foi muito engraçado. Isso, Ele disse para a polícia que ele estava levando o pai para o hospital, é isso? ele ficou O que foi? Ele disse à polícia que estava levando o maestro Eleazar para o hospital, que estava passando mal. É. E a polícia foi acompanhando. Foi acompanhando. E ele Não. Não, Eu vou ter que intervir aqui, porque essa história vale a pena. Por favor, a história é boa. A gente estava... Eu fui buscar um violino lá em uma cidade vizinha, e aí, no inverno americano, 4 horas da tarde já é escuro. E ele tinha já problema, já tinha uns seus 80 anos e pouco, e tinha problema de não enxergava à noite, foi por isso que ele me deu o carro, né? E aí, quem conhecia o maestro, assim que ele entrava em qualquer carro, 2 minutos depois ele entrava em transe lá e dormia, né? Então foi aí que eu aproveitei para dar uma acelerada, e aí, de repente, polícia correndo atrás, aí eu acordo ele e falo, pelo amor de Deus, dá um jeito aí, finge que você está tendo um ataque do coração. E aí a polícia parou e ele realmente fez, até eu acreditei, ele parecia, deveria ganhar um Oscar de melhor ator, e a polícia, já 2 minutos depois, já tinha uma ambulância lá. Chamou a ambulância, o carro ficou na estrada, porque não podia dirigir, né? Ficou parado na estrada, e fomos os dois dentro da ambulância, já oxigênio, ele me xingando em português, seu isso, seu aquilo, tá... Fomos parar no hospital. Aí chegou no hospital, tive que ligar para minha mãe para avisar, né? Aquela coisa, ela apareceu depois. Mas aí ele chegou lá dando baixa de que tinha sofrido um ataque cardíaco, tal. Então ele ficou, os médicos falaram, só tem que ficar sob observação, né? Até amanhã vão fazer os exames todos. E o coração dele estava perfeito, né? Então ele com 80 e poucos anos, tendo teoricamente tido um ataque, né? Cardíaco lá, eles falaram, não, vamos ter que ficar mais de um dia aí e começaram a fazer um monte de exame, nada, a saúde dele perfeita. Aí no terceiro dia eles operaram ele para colocar uma microcâmera no catéter lá para tirar foto do coração, e nesse inteirinho aí ele dividiu o quarto com um senhor lá que, pelo amor de Deus. Então e ele ficou quase 2 semanas no hospital e depois quase um ano pagando conta da ambulância. Foi realmente uma situação que vale a pena. Tudo isso por tua causa. Bom, boa live para vocês aí. Essa foi ótima, foi ótima nada, foi horrível para a gente. Maravilhosa. Mas foi engraçadíssimo. Bem, vamos a mais uma pergunta aqui. Quem era? Eu até esqueci, essa história foi tão boa. É o Emerson ou a Ellen agora? Sou eu, pai. Opa, então vamos lá. Eu acho que isso aí é saída de cearense, viu? Cearense, essa criatividade. Então, o Emanuel Martins Vieira, dona Sônia, pergunta quando que teremos um festival em Iguatu? Quando me convidarem, quando me derem os meios para poder fazer. Aí eu faço. Precisa ter... na época que eu fui que eu fiz a escola, aí o Agenor, que era o prefeito, e ele deu todo o apoio, assim. Mas o festival tem que ter uma continuidade. Eu fiquei muito contente da Unifor
abrir as portas para mim em julho, sabe? Eu tenho lá salas de aula, tenho tudo. Em Iguatu eu faço com todo amor. Eu sou iguatuense, o Eleazar nasceu em Iguatu, e já tem a escola que a gente fez, já tem uma background da coisa. É só me convidar e me dar os meios que eu vou, eu faço, organizo. Assim, quando depois que terminou a escola, que foi todo mundo, cada um para os seus lugares, né? E aí a gente voltava sempre no fim do ano, que tu ia voltar para visitar os pais, e organizava os ex-alunos e fazia um concertozinho lá, o pessoal gostava pra caramba, lotava lá o teatro que a gente fazia os concertos. Então, o pessoal, dona Sônia, a escola de música, quando é que volta? Isso aí é uma coisa que é maior que a gente, não depende da gente, não. Mas vamos torcer. Precisaria... Teve um problema sério, porque tinha uma moça lá que não era da prefeitura, não, mas a gente tinha um negócio com um outro patrocínio, e ela não sabe o que eu escutei, ela dizendo, nós que temos o dinheiro, então nós vamos fazer a escola, não precisamos da dona Sônia, e eu escutei isso. É o dinheiro que manda. Então, eu deixei ela com dinheiro, e o que eu ia fazer? Eu ouvi, ninguém me contou. Eu estava sentada esperando para falar com ela, ela não sabia que eu estava lá e falou isso. Mas eu adoro Iguatu, nossa senhora. E tem o Alvin, você conhece o Alvin? Alvin Teixeira? Esse menino é de Iguatu, ele mora em Fortaleza agora. Ele é advogado, e a família... até eu acho que um primo dele é da prefeitura, ele tem parentes assim, ainda falou assim, podia fazer uma coisa em Iguatu. Se eu tiver os meios, né, porque é difícil, seria tão bom. E você sabe que eu contei, né, já, que o José Carlos, ele é padre agora, o Frei Gabriel, eu contei, né? Ele toca órgão lá na igreja onde ele está. Ele está no Rio Grande do Sul, lá, quase no Uruguai. Que é onde ele... O Zé Carlos também ajudou bastante no processo de todo mundo lá na Escola Iguatu. Ellen? Perdão, professora. Tinha muita... Continua. Como? Tem mais uma pergunta aqui. Eu posso fazer a pergunta? Pode fazer, então, já que eu já interrompi. Vai. Vamos lá, da Ana Maria Chamorro. Como foi estudar em Viena? Quanto tempo foi? E como eram os professores? Viena foi um sonho. Eu fiquei 6 anos em Viena. Os professores eram e fui direto já para ter aula. E eu não entendi uma palavra do que o professor falava. Então, eu dormia na aula, porque era inverno, logo depois do almoço, eu comia aqueles doces deliciosos de sobremesa, ia para a aula e dormia. Eu tinha uma colega que me dava cotovelada para eu acordar. Mas aí eu resolvi estudar, não, porque... A conexão está travando, deu uma travadinha de novo. O professor vai te dando um sono, com aquela voz toda, tá muito engraçado. Mas eu tive aulas maravilhosas, o professor de piano era fantástico, e os concertos que a gente assistia, nossa senhora, tinha coisas assim inesquecíveis. A Filarmônica de Viena era um sonho, né? Eu não perdia um concerto da Filarmônica, eu adorava assistir aquele... Tinha o concerto que era atrás da academia, como é que chamava o concerto? Era Concertcima, e o outro era onde tocava a mesma Filarmônica, era a sede dela, era uma beleza. E tinha todos aqueles... Eu assisti um ensaio do Karajan uma vez, eu ficava amiga de todos os porteiros. O porteiro me deixou passar, mas eu não podia me mexer. Se o Karajan descobrisse que tinha alguém lá escondido escutando o ensaio, o homem era demitido, né? Eu prometi para ele, eu só faltei ajoelhar, ele me deixou entrar.
Eu assisti o ensaio do Caranhava e fiquei 2 horas imóvel, feita uma estátua. Embaixo de uma estátua, eu era a própria estátua. Mas foi muito bom, tive muita coisa boa para assistir, e todos os arredores de Viena. E eu, aos domingos, eu saía para namorar Viena. Aos domingos de manhã, eu assistia a missa nos Meninos Cantores, eu assistia os cavalos brancos lá que dançavam, né? Aquilo era lindo, lindo. E também era amiga do porteiro, o porteiro me deixava entrar. Coisa de brasileiro, entende? Porque não dava para eu ficar pagando as entradas, aquilo é para turista, é muito caro. Eu tinha uma de bolsa, então eu tinha uma porção de caixinhas. Uma era de comida, a outra era de passeio, a outra era de condução. O que eu fazia para poder ver tudo que eu queria. E cada verão eu ia para um lugar. Fui para a Itália, e tive muita sorte que o pessoal da embaixada para fazer para poder ter eu dei aula de português. Voltou. O pessoal tá falhando para vocês também aí? Para o filho de um Professora Sônia? Não lembro como é que chamava. Alô? Repete um pouquinho a última frase, porque deu uma travada, a gente não conseguiu ouvir aqui o que você falou. Eu parei aonde? Então, eu não ouvi. É um segredo, agora só a senhora sabe onde é que foi. Ai, Jesus, não, eu sei, mas eu não sei aonde que parou a coisa. Era... Deixa eu ver se eu... que eu dava... Eu guardava o dinheiro para poder... Já estava nisso? Para poder ter minhas férias? Então, eu fiz para umas palestras, eu lia em português, a tradução do alemão, mas para o português, para o Rádio Ministério da Educação. E eles lá na embaixada me pagavam $100 cada palestra. E eu ganhava $1.000 que eu guardava para ir visitar os outros, sabe, os outros lugares. Assim, foi muito interessante, porque eu viajei a Europa inteira às minhas custas mesmo. E eu dava uma aula de português para o filho desse senhor, que era... Ele era importante aqui no Brasil, mas ele era suíço. E eu não cobrava a aula, mas eles me davam jantar, toda quinta-feira eu ia lá jantar e dava aula para o menino. E eu sonhava em comer manga, fazia já uns 3 anos que eu não comia manga, e um dia veio uma sobremesa de manga, assim, e eu queria pegar aquela manga e comer no fundo do quintal, sabe? Tinha que comer com garfo e faca. A manga tive que descascar. O melhor da manga ficou no prato. Eu sonhava em comer uma manga. Aí me deu mais vontade de comer manga, porque eu comi só assim, o que eu consegui cortar com garfo e faca. Tinha coisas assim, engraçadas. Essa da manga, todo mundo ria lá. 1º de abril, a gente brincava muito lá. Porque 1º de abril lá é sério, sai notícia errônea, assim, mentiras no jornal, você acredita? E eu fiz uma menina, ela gostava muito de um rapaz aqui de São Paulo, e ela estava lá com a mãe, morava em colégio e tudo, e o menino fez uma excursão com o colégio e foi para lá. E era 1º de abril, eu telefonei e disse para ela, olha, tal pessoa, não vou falar o nome porque é conhecido, tal pessoa está aqui, junto com a escola, e quer muito te ver. Era tudo mentira, né? Era 1º de abril. Ela foi até a cabeleireira, a coitada que morava em colégio, tudo se arrumou, tudo. Quando ela chegou lá, ainda não era tudo mentira. Eu disse, olha, ele não pôde esperar, se atrasou um pouco, ele tinha que ir embora. Então, ele deixou esse bilhete, estava escrito 1º de abril. Ela me olhou com um olhar que até hoje eu não sei como é que eu estou viva. Mas era assim, eu fiz um rapaz que era nosso amigo, o pai dele era industrial aqui,
ele foi trabalhar lá numa fábrica, e eu telefonei para lá e disse, olha, foi quando houve a Revolução, que era 31 de março, eu ligo e digo, olha, como é que você não... O seu amigo que veio junto com você já foi para o Brasil. Você tem que ir, a embaixada vai te pagar a passagem, você tem que lutar lá pelo Brasil. Começou a Revolução lá, ele despediu de todo mundo na fábrica, era uma cidade, assim, a uns 100 quilômetros de Viena. Despediu de todo mundo e foi embora. Quando ele chegou na embaixada, ninguém sabia de nada, não tinha. Mas aí, quando ele me liga, Sônia, o que aconteceu? Eu falei, 1º de abril. Ele queria me matar. Ele precisou voltar depois para a fábrica, passou a maior vergonha, caiu no 1º de abril. A gente fazia coisas assim, muito engraçadas lá. Mas se você ligar para mim, se você ligar para qualquer um 1º de abril, a gente já sabe, né? Já sabe. Nossa, mas eu ia namorar Viena no seguinte, eles têm umas bandeirinhas nas casas importantes, nos museus, e Beethoven, que brigava com todas as Hausfraus, ele morou em milhões de casas, né? Então, tinha assim, a bandeirinha com o Beethoven morou aqui de tanto a tanto. Era tudo assim. E tem todo mundo lá, era Mozart, Schubert. É uma delícia. Eu me sentia assim, em outro mundo. Era um sonho, os domingos de manhã, que eu passeava por Viena, visitando as casas, as coisas. Foi uma época muito linda. Mas Viena é um... E, mais uma vez, live tem essas coisas. A internet oscila. Vai, Remerson, sua vez. Eu acho que é a sua última pergunta, né? Sim. Se no festival lá em 2007, 2008 já era outro mundo para a gente, imagina no Viena. Então, a gente, vendo como a senhora estudou em Viena, teve a oportunidade de assistir aulas no Juilliard, de Yale, assim, sempre rodeadas de grandes professores e tal. A convivência com Eleazar de Carvalho, que era um músico excepcional, assim, acrescentou alguma coisa para a senhora na questão de piano, de solista de piano, de técnica, de musicalidade, alguma coisa assim? Essa convivência com ele, que é um dos maiores maestros do mundo, privilégio por ter. Então, assim, ele acrescentou bastante ou pouco, ele não preferia não entrar muito nesse lado, assim. Não, ele não entrava, mas eu observava tudo que ele fazia, entende? Como ele ensaiava, ele fazia coisas. Foi de muita valia para mim. Não, ele era um aprendizado em tudo. Ele tinha sempre uma frase assim diferente dos outros que valia a pena. A convivência com ele foi maravilhosa. Nossa. Ellen. Opa, agora uma pergunta minha pessoal. Dona Sônia, eu vou falar um pouco do festival. Eu tive a oportunidade de participar em algumas edições em Fortaleza. Participei na 2ª edição em Itu, segunda edição que foi feita em Itu, do Festival Eleazar. E, assim, o festival ele é bem intenso, assim, né? A gente tem ensaio de manhã, aula à tarde e concerto à noite, né? Quase 24 horas, assim, de música. E a senhora também fazia apresentações. Eu lembro várias apresentações que a senhora fazia nos recitais, né? À noite. A senhora tocava, às vezes, com a orquestra do festival. E eu queria saber como era para a senhora, além de administrar, né? Gerenciar todo o festival e, ainda assim, tocar quase praticamente todas as noites. Era difícil, porque eu tinha que me dedicar ao festival, ver tanta coisa, e sobrava pouco tempo para estudar, mas eu tinha que prestar uma atenção louca nas coisas para poder, em pouco tempo, fazer o que a gente faz em muito tempo, entende? Era difícil. Mas eu tinha aquela ideia do Eleazar. O Eleazar sempre quis ajudar a juventude, eu sempre maravilhoso. Aprendi muito na juventude musical brasileira, vi como a gente tem que se dedicar aos jovens, tem que dar oportunidade. Então, eu dava conta por amor à causa, entende? Mas era difícil, sim. Porque toma muito tempo da gente.
organizar tudo aquilo, ver, não é tão fácil. Mas é importante, eu acho que essa gratidão que os alunos ficam depois, isso não há dinheiro que pague, sabe? É sempre muito bom ouvir isso. E você, bom, agora você está aí, né, em João Pessoa? Isso, estou em João Pessoa. Está morando mesmo em João Pessoa, né? Morando desde 2013, e faço parte também da orquestra desde 2013, graças a Deus. Que gostoso. Não, a gente vai se ver. Agora eu vou falar com o Laércio. A gente vai se ver, porque eu quero matar a saudade de João Pessoa. Juro. Vamos levar o festival, uma parte do Festival Eleazar de Carvalho para João Pessoa. Professora Sônia, Podíamos fazer uma coisa, olha, podia fazer assim, eu faço 3 semanas lá, eu podia fazer 2 aí e 3 lá, ficam 5 semanas, porque senão eu morro. Mas 6 semanas eu não aguento. A gente pode fazer, ou faz a última de julho, a 1ª de agosto, né? Porque para ter 15 dias, eu faço as 3 primeiras em Fortaleza, a 4ª aí e a 1ª de agosto aí também. Faço 2 aí, 3 lá. Vamos conversar. Ah, ótimo. Enfim, a nossa orquestra ela é conhecida por ser amante de parcerias, e eu acho que funciona muito bem isso, e é uma forma da gente levar as coisas para frente. Cortou, né? Enfim, parceria é uma coisa que ajuda, eu acho que, de todas as formas, para que a gente vá para frente. E o Festival Eleazar de Carvalho está aí há quanto tempo? Mais de 20 anos, né? E é uma... 23, eu vejo... 23º agora. Então, a força que a senhora tem em levar esse festival nas costas, ano por ano, tem anos que são ótimos, que tem dinheiro, tem todos, outros anos que não tem nada e não para. Isso, eu acho, essa força é uma coisa muito impressionante. Então, professora, eu queria agora, nesse final da live, a gente está chegando ao final da nossa live, eu queria pedir para a senhora falar 2 coisas. Primeiramente, sobre os planos para o futuro, né? E depois as suas considerações finais. Um tempinho que a senhora pode falar sobre o que quiser, o recado que a senhora queira passar para o nosso público. Fique à vontade agora. Não, as considerações finais vão ser assim. Eu acho, nós vamos levar para frente, já que vocês que falaram do festival aí, então a gente vai isso para frente. Quem sabe já para o ano que vem a gente possa fazer alguma coisa, né? Já possa fazer a última de julho, a 1ª de agosto, se a pandemia ajudar, né? Isso seria muito bom, porque o Festival Alive é muito mais produtivo, embora esse outro dá muita força para o pessoal que está muito triste, que não tem... Ai, que bom que a senhora vai fazer esse festival. A Live, pelo menos, a gente tem algum estímulo. Então, vamos tentar ver se a gente faz esse festival. Se você der o apoio também aí, vamos pedir para os 2 ajudarem também e a gente faz. O negócio é conseguir uma verba que tem planos para o futuro. Vamos pôr esse nosso slogan agora, planos para o futuro. Exatamente. Tá bom? E eu conto com a ajuda dos 2, que já me conhecem. Vai ser um prazer ajudar, com certeza. Se for por a gente, já está feito. Então, tá bom, pessoal. Olha, nós chegamos ao final, chegamos ao final da nossa live, e sempre no final da live nós colocamos um vídeo do nosso convidado. E o vídeo escolhido foi um vídeo com a professora Sônia Muniz ao piano e também Paul Ruttmann tocando o concerto de Bach, sobre a regência do Eliseu Ferreira e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Essa gravação foi feita na Semana Eleazar de Carvalho, foi gravada no Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão, dia 14 de novembro de 2010. Então, assim que a gente terminar aqui, eu vou colocar o vídeo. Eu queria pedir para a professora Sônia, depois que terminar tudo, não desligar, que a gente pode bater um papinho,
por aqui mesmo, nesse canal com o pessoal. E eu gostaria, então, de agradecer muitíssimo a nossa convidada especialíssima, aos nossos músicos da Sinfônica, ao Serguei Eleazar de Carvalho, que esteve aí, nos ajudou bastante também. Um grande abraço. E a todos vocês que doaram um pouquinho do seu tempo para ouvir as histórias dessa grande musicista. E quero agradecer mais uma vez ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, o Marcos Alves, a Funjop, ao nosso assistente de produção da live, Samuel Espinosa, a Bruna Bonfim pela parte técnica, ao gerente da orquestra, Hector Rossi, Nayara Alves e Daniela de Paco. Vamos agora ao vídeo. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima live.
Música